Olá, patriotas! Mais uma vez Amanda desinformando a população sobre a posse e porte de armas de fogo, mas dessa vez o Mota estava lá para corrigir os fatos. Vamos ao cine. Adriana, deixa eu falar especificamente sobre os combustíveis. Sobre o armamento, para mim parece uma coisa... Para mim parece... Estão me ouvindo bem? Sim? Para mim parece uma coisa muito óbvia. Era uma promessa do governo eleito, agora empossado, e também era absurda a permissividade que tinha para a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, até uma coisa contra a lei, porque um decreto não pode mudar o espírito de uma lei do Estatuto do Desarmamento. Isso, inclusive, estava sendo revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, sobre os combustíveis especificamente, acho que tem já uma anotação importante que nós devemos considerar aí, que é o seguinte: é uma cisão interna estabelecida entre o Fernando Haddad, que defendia o fim da isenção dos combustíveis, né, ou seja, a volta dos impostos, que é uma coisa óbvia, né, afinal de contas os combustíveis fósseis devem ser taxados, são assim em todo lugar do mundo, de repente prorrogar apenas para o diesel e gás de cozinha, e outra ala do governo, capitaneada por Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante, que está de olho principalmente na popularidade do Lula, tem uma cabeça mais desenvolvimentista e tinha muito medo que o fim da isenção e, portanto, a subida, o aumento de preços dos combustíveis logo no início do mandato implicasse numa perda de popularidade do Lula, ou seja, tem uma ala política do governo mais de olho na popularidade, mesmo que isso custe as contas públicas, e outra ala do Haddad, que parece quase um ministro liberal diante dessa outra parte, esse outro lado do governo preocupado só com esse desenvolvimentismo. Então temos aí uma cisão no governo se formando, Haddad de um lado e Gleisi Mercadante de outro, que já era assim durante a campanha. Volta um minuto também. Olha, eu queria falar sobre as medidas sobre desarmamento. Na verdade, elas afetam apenas algumas questões relativas a tipos de armas e quantidade de munições que podem ser compradas. O efeito dessas medidas é simplesmente aumentar a burocracia. São medidas absurdas. Na prática, elas vão acabar com o tiro esportivo, né? Vão afetar grandemente os clubes de tiro, e elas têm efeito zero sobre a criminalidade. Zero. Elas não têm efeito nenhum sobre o narcotráfico, porque o narcotráfico não segue essas regulamentações. Elas têm efeito zero sobre os exércitos clandestinos que, por exemplo, invadiram Araçatuba e Guarapuava. Vocês lembram? Exércitos clandestinos colocaram reféns em capôs de carro, dirigiram em altas velocidades. Essas medidas, esses revogaços do desarmamento, são medidas populistas, sem qualquer impacto na criminalidade. Vou repetir, sem qualquer impacto sobre a criminalidade. O desarmamento do cidadão de bem é um fetiche da esquerda. Tá? É fruto de algumas coisas. É fruto de um viés ideológico. Isso aí vem dos Estados Unidos também, tem esse fetiche: cidadão de bem não pode ter arma, não pode ter arma. Aí quando você pergunta, mas e os narcotraficantes? Aí é silêncio. O segundo fator é uma incompreensão do fenômeno da criminalidade. São pessoas que nunca fizeram o dever de casa mais básico sobre crime, sobre segurança pública, sobre policiamento. E aí fazem essa associação de armas nas mãos do cidadão de bem com o aumento da criminalidade. Na verdade, como o deputado acabou de falar, é justamente o contrário. Na época em que aconteceu o maior aumento de armas nas mãos do cidadão de bem, aconteceu uma queda recorde na criminalidade do Brasil. Os homicídios passaram de 65 mil para 40 mil. Meu Deus do céu! Não é possível que um fato como esse seja recusado em nome de um viés ideológico. As armas nas mãos dos criminosos, vou repetir isso aqui pela milésima vez, vem do contrabando. Qualquer pessoa que tenha tido qualquer envolvimento com segurança pública, sim, que não seja ler manchete nos jornais, sabe disso. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento sabe que a bala que matou o menino Juan David Souza, de 11 anos, que morreu vítima da famosa bala perdida durante a queima de fogos no Réveillon aqui no Rio de Janeiro, em Mesquita, na Baixada Fluminense, essa bala não veio de um CAC. Essa bala veio de um narcotraficante ou de um miliciano que obteve essa arma através do contrabando. Cadê as medidas assinadas por esse governo agora no primeiro dia para dificultar a entrada de armas através do contrabando ou para desarmar os narcotraficantes? Na verdade, o que aconteceu é o contrário. Está em vigor ainda uma medida judicial editada em junho de 2020 que proíbe as operações policiais na favela do Rio de Janeiro. Então, gente, por favor, vamos parar de insultar a inteligência das pessoas. Quer desarmar o cidadão de bem? Desarme, mas não inventa historinha.